Pessoal, bom dia. Nessa aula de hoje, do primeiro ano, a gente vai estudar um pouquinho sobre congruência de triângulos, tá? Eu vou tentar dividir essa aula em 3 etapas pequenas, em torno de 5, 6 minutos, às vezes até um pouco mais, de forma que vocês, com calma, assistam ao vídeo e depois, num segundo momento, tentem fazer os exercícios propostos. Belezinha? Então, vamos concentrar aqui na lousa e ler comigo essa primeira parte que vai dar a noção da ideia, né, do conceito intuitivo de congruência de figuras de um modo geral, mas aí em particular a gente vai para os triângulos, ok? Então vamos lá. Dois segmentos são congruentes se possuem a mesma medida. Isso já é uma coisa conhecida de vocês, né? Quando a gente diz que dois segmentos têm a mesma medida, não significa necessariamente que eles são iguais, né? O conceito de igualdade em matemática está associado para medida, para números. Então aqui nós estamos falando de entidades geométricas, por exemplo, segmentos, ângulos. Então a gente vai usar um termo mais técnico e mais apropriado para dizer o seguinte: se eles possuem a mesma medida, nós dizemos que eles são congruentes, seja dois ângulos ou sejam dois segmentos. Então por isso que eu escrevi isso aqui, ó. Vamos olhar aqui na lousa. Dois segmentos são congruentes se possuem a mesma medida. E também dois ângulos são congruentes se eles tiverem a mesma medida. Entenderam? Então é assim que a gente vai tratar. Tá legal? Agora, uma ideia intuitiva do que significa a congruência. De modo intuitivo, duas figuras, não precisam ser triângulos, duas figuras planas são chamadas de congruentes se uma delas puder ser deslocada sem que sejam modificadas sua forma nem suas medidas, até que coincida com a outra figura. Imaginem, por exemplo, essa figura aqui, moçada. Dá uma olhada nela. E vamos partir do pressuposto que, como eu desenhei à mão, mas imagine, por exemplo, que essa medida aqui fosse igual a essa medida. Essa medida aqui, por exemplo, fosse igual a essa. E essa medida aqui fosse igual a essa. A gente não diz que esses triângulos são iguais, certo? As suas medidas são iguais. A gente diz que eles são congruentes. Por quê? Porque eu posso executar uma ação aqui de transportar esse triângulo. Por exemplo, se eu pegar esse triângulo aqui e girar ele de maneira conveniente, de modo que ele coincida perfeitamente com o outro, se isso eu sempre puder fazer movimentos de translações rígidas ou de rotações no plano, e uma figura se sobrepor a outra, coincidir com a outra, a gente diz que elas são chamadas de congruentes. Veja só esse caso. Essa figura aqui, eu poderia dar um giro nela aqui e jogar para lá. Claro, gente, desde que essa medida fosse igual a essa, quer dizer, todas as medidas aqui fossem idênticas a essa. E aí eu conseguiria fazer esse movimento de translação no plano, tá certo? Isso é muito importante, esses conceitos, tá legal? Muito bem. Agora aqui, eu desenhei esse bonequinho aqui meio nervosinho para te mostrar uma coisa. Pensa no seguinte aqui, ó. Duas circunferências de raios diferentes, por exemplo, não são congruentes. Pensa por que não? É claro que não. Se duas circunferências têm raios diferentes, elas têm tamanhos diferentes. Então uma não pode se sobrepor à outra. Se essas duas circunferências estiverem desenhadas aqui no plano, eu não consigo fazer uma translação de uma e ela cair certinho na outra. Obviamente, porque elas têm tamanhos diferentes, ok? Beleza? Nessa primeira etapa é isso que eu gostaria que vocês pensassem. Agora, a segunda e última etapa dessa aula. Essa parte é bem teórica mesmo. O que são dois triângulos congruentes? Então, dois triângulos ABC e a linha B', C' são congruentes se for possível definir uma correspondência entre seus vértices, de modo que sejam congruentes os pares de lados correspondentes e os pares de ângulos correspondentes. Em outras palavras,
Se esse triângulo é congruente a esse, existe uma correspondência entre esse vértice e esse, por exemplo, entre esse vértice e esse entre esse vértice e esse, de tal modo que essa medida desse lado aqui, que eu coloquei com um risquinho, tem a mesma medida que o A', B'. O BC, com 2 risquinhos, com B', C'. E o AC, com 3 risquinhos, que eu denotei para mostrar que essa medida aqui vai ser igual a essa. Então aqui, moçada, o que está acontecendo? Todas as medidas de lados aqui são idênticas às medidas de lados aqui. Se você construir com régua e compasso, por exemplo, uma figura com essa característica, o que vai acontecer? Esses dois triângulos serão idênticos nas suas medidas e eu vou poder fazer aquilo que eu falei para vocês. Eu vou poder dar um giro aqui e sobrepor no outro, ok? A gente vai denotar, quer dizer, escrever assim, ó, triângulo ABC congruente, o símbolo aqui de congruência, ao A', B', C'. Então, tomar cuidado de dizer que esse vértice se corresponde a esse se corresponde a esse, e esse aqui a esse. Uma consequência disso, se eles forem congruentes, significa que o ângulo A vai ter a mesma medida que o A', o B ao B', o C ao C', e como eu disse, o lado AB igual ao A', B', o lado BC igual ao B', C', e o lado AC igual ao A', C'. Quando eu falo que um lado é igual ao outro, eu estou dizendo que a medida do lado é igual, certo? E para ficar, vamos dizer, mais precisa a fala, ok? É claro, pessoal, que o fato dos 3 lados serem iguais vai acarretar que os 3 ângulos também serão iguais, mas o contrário disso não é verdade. É possível você construir 2 triângulos diferentes em que todos os ângulos desse triângulo sejam idênticos a todos os ângulos desse aqui, mas os lados não necessariamente com as mesmas medidas. Os lados, por exemplo, proporcionais. Por exemplo, um lado de um ser o dobro do outro, aí ter a mesma correspondência. Aí isso é uma outra situação que a gente vai dizer que são a semelhança de triângulos. Aí a gente vai ver depois isso. Mas primeiro eu gostaria que vocês entendessem esses 2 pontos aqui. Primeiro a noção intuitiva e depois a definição de congruência de triângulos. Na próxima aula, no próximo tópico aqui, a gente vai ver os casos de semelhanças. Beleza?